ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que vai levar adiante, sim, a ideia de ampliar a tarifa social da conta de luz. Há poucos dias, o ministro Fernando Haddad disse que ele está falando, mas ninguém está sabendo disso aí que ele está falando. E ele disse que, inclusive, a proposta já é um consenso dentro do governo. Bom, há poucos dias o governo sequer estava sabendo dessa proposta. Nem o Rui Costa na Casa Civil, nem o Fernando Haddad na Fazenda. Na última semana, o Silveira anunciou um projeto de isenção de tarifa que, segundo ele, beneficiaria 60 milhões de consumidores. Mas logo depois, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou, bom, eu não estou sabendo de nada disso não, eu não tenho conhecimento desse projeto. Segundo o ministro das Minas e Energia, que é o Alexandre Silveira, o ocorrido foi só uma falhazinha de comunicação. Ele anunciou uma coisa que os outros ministérios não sabiam, nem a Casa Civil. Mas, de acordo com Silveira, o Haddad já entendeu que a medida vai ser custeada pelo... Agora surgiu mais um fundo aí, um Fundo Social do Pré-Sal. Sempre tem uma grande ideia que é bancada, depois ninguém mais lembra qual foi a ideia, só sabe que ela não deu certo e não tem problema. Como é uma grande ideia atrás da outra, não tem problema, é que as pessoas esquecem. É bom que o brasileiro tem memória curta. Mas, querida Ellen Brown, como você avalia, em primeiro lugar, ou a medida, mas vamos ficar no aspecto político, esse desacerto, um ministro fala uma coisa que vem na cabeça, o outro não está sabendo, isso passa a ideia, para quem está do lado de fora, de uma falta de sintonia, de uma falta de planejamento. E quando a orquestra desafina, a culpa é do maestro. Eu queria te ouvir, Ellen Brown. Essa falha de comunicação, entre os ministros mostra o verdadeiro descompasso que está, de um lado, o núcleo econômico do governo e, do outro lado, a base social do lulismo, Eles vivem em grande descompasso. E aí, o Haddad, sendo o impopular fiscal, fiel ou fiador da responsabilidade fiscal do governo, é muito útil ao lulismo. Você coloca o Haddad lá para ser aquela pessoa impopular que fica lá falando, não, mas... ajuste fiscal, mas tem que ter lastro, mas de forma completamente impopular, enquanto a base do lulismo se movimenta de forma útil e de forma que me parece, inclusive, agradar o presidente também e boa parte da base dele, para fazer esse descompasso entre os dois lados, entre esse núcleo econômico e esse núcleo mais social. O grande problema é que, assim, essa tensão entre a política fiscal e o populismo é repeteco. A gente já viu onde isso nos levou uma vez. Isso já aconteceu uma vez na nossa história e não deu certo, E levou ao impeachment de uma presidente petista. Então, agora a gente consegue ver esse repeteco mais uma vez e ver que nada se ajustou. Quer dizer, que o PT continua agindo da mesma maneira, em que, de um lado, as ideias mais populistas do PT são colocadas em pauta, aí tem que alguém dizer ali, não é bem assim, a gente não está todo assim, aquele fogo amigo vem surgindo e eles não conseguem entrar no compasso. É bem difícil aumentar a popularidade assim, viu? Bem difícil, bem colocou a Ellen. Mas, o Diego Tavares, o Haddad, coitado, ele está lá vendo as contas, está desesperado para fechar o cofre, ele quer manter o equilíbrio fiscal e tudo que ele podia, isso aí tem que dar esse mérito a ele, tudo que a equipe dele podia fazer para aumentar a arrecadação tributária, fizeram. Haja imaginação e eficiência para meter a mão no bolso do contribuinte. Nunca teve um leão tão feroz, era um tigre de dente de sabre que virou o leão da Receita. Então, nesse ponto ele faz. Mas, por mais que ele faça, essas ideias brilhantes que surgem sem nenhuma sintonia, ameaçam o equilíbrio fiscal. E aí a taxa de juros sobe, a dívida sobe também. Será que ninguém se lembra mais da obra do saudoso médico psiquiatra Samitiba, de 2002? Quem ama, educa? Será que o governo está dizendo que só falar coisas boas que não vão acontecer é o que vai aumentar a popularidade? Ou será que muitas vezes, por uma doença, o remédio tem que ser amargo?
Sem dúvida nenhuma, Capesa. A experiência que nós estamos acompanhando com os nossos irmãos argentinos prova muito bem o que você acabou de dizer. Eu achei muito interessante, Eli, a respeito da tua análise, a questão do fogo amigo, que, enfim, alguém paga o pato para que a base mais próxima ao presidente possa colher os frutos eleitoreiros das medidas. Mas eu não entendo muito bem esse fogo amigo, que resvala justamente na figura do Fernando Haddad, que foi a pessoa que bancou o governo Lula no pior momento do lulopetismo. Foi quem pôs a cara para dizer que Haddad é Lula, Lula é Haddad, quando o presidente Lula se encontrava encarcerado. E justamente esse fogo amigo vem do Alexandre Silveira, que é um ministro que está na cota do PSD, que, enfim, compõe, como disse o deputado Sóstenes Cavalcante, na nossa primeira pauta aqui, essa base gelatinosa do governo Lula. Então, é um fogo amigo que, até mesmo esse fogo amigo, fica difícil da gente entender, da gente interpretar. Fato é que, desde o início da gestão do presidente Lula, existe essa falta de comunicação. Falava-se muito na época da campanha que a base bolsonarista era composta de tios e tias do Zap, mas eu acho que falta um grupo de Zap aí para os ministros do presidente Lula para que essa comunicação seja, de fato, equivalente. Não tenha. E até o presidente já reclamou disso. Não dá a ideia que eles vão entrar no signo e botar jornalista no meio. Pode acontecer, eu não duvido mais de nada, Ellen. Mas eu acho que realmente precisa de um maior compasso, uma maior harmonia entre essas comunicações e as iniciativas, porque, de fato, está muito difícil bancar tanto populismo. Vamos bancar, como o João criticou aqui, o crédito para aquisição de imóvel para os policiais, vamos bancar a tarifa social de conta de luz, vamos ter que bancar, novamente, não quero ser repetitivo, mas a conta da isenção tributária que será dada, e tudo isso, curiosamente, às vésperas de 2026, que, como todos sabem, é ano de eleições estaduais e federais. Muito bem. Ana Beatriz Hirsch, não tá tão ruim assim? Fala alguma coisinha também. Você tá aqui para dar esse equilíbrio, esse ponto. Tô te achando muito à direita. Você sempre é tão crítica. Não. Solta esse lado. Só uma curiosidade, solta esse lado socialista seu, Ana. Não se reprime. Não. Momento fofoca aqui. A Ana Beatriz tem frequentado os eventos dos comentaristas de esquerda aqui no nosso programa. Entregou. Temos fotos, temos imagens. PP, Leandro Ferreira, o Loyola. O Paulinho Loyola. Guilherme Mendes e o Piperno. Fizeram até uma camisetinha. Ai, que bonitinho. Vocês adoram o jogral, né? Enquanto vocês forem limitados a só pode andar com um lado, andar com o outro, é por isso que vocês não andam pra frente. Mas tudo bem. Isso fica pra depois no cafezinho. O negócio, Fernando Capês, é que não dá para elogiar ou passar pano para o governo com relação a como ele está lidando com a economia atualmente. Se você quiser me chamar de esquerdinha, blá, 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 a gente fala de pautas sociais, pautas de costumes, que aí eu pendo bem para esse lado mesmo. Mas com relação às questões econômicas, a gente não pode negar que tudo que está sendo feito é muito ruim. Seja por conta de tudo que a gente estava comentando até agora, essas ações populistas sem lastro, sem de onde tirar o dinheiro para poder efetivamente bancar esse tipo de iniciativa, seja continuando refém do Congresso, mais emendas e mais emendas, sem que a gente consiga caminhar com qualquer proposta, com qualquer lei que faça o país caminhar. Tem também a questão que a gente pode colocar... Como é que eu vou falar isso? Espera aí que eu tô até me confundi aqui. Mas tem uma questão de como a gente organiza um futuro para a pessoa aprender a pescar e não só ficar recebendo peixe na casa dela. Que eu acho que essa é uma visão, trazendo um pouquinho do que a Ellen colocou, essa é uma visão dos governos petistas lá de trás, que hoje não se encaixa mais na sociedade. Ninguém quer mais isso, nem os eleitores do presidente Lula querem mais simplesmente obter benefícios. Eles querem ter condições e instrumentos para ganhar sua renda própria, sem precisar que o governo fique depositando dinheiro para eles todo mês. E eu acho que é esse descompasso, essa falta de compreensão de que a sociedade brasileira mudou, que está colocando o governo nesse lugar tão ruim de popularidade. E aí, mais uma vez, você... cadê os Yanomamis? Cadê... Gente, quando a gente não tem dinheiro para comprar comida, para colocar na mesa, para alimentar seus filhos, com todo respeito aos Yanomamis, mas essa é a última coisa que as pessoas estão pensando.